Só de falar sobre essa experiência já me deixa inquieto. O encontro que meu irmão e eu tivemos com essa criatura foi aterrorizante. Ainda nos assombra até hoje. Antes disso, nunca tínhamos medo de caminhar ou estar na natureza. Mas depois de nos depararmos com essa abominação, tudo mudou. Não quero revelar muito sobre a nossa experiência agora, então vou começar pelo início. Era final de tarde, cerca de 2 horas antes do pôr do sol, quando meu irmão e eu decidimos fazer uma caminhada. Nós somos do sul da Califórnia, e a área onde fomos era composta em sua grande maioria por pequenas colunas íngremes, com alguns vales. As colinas e vales estavam cobertos de uma vegetação rasteira densa, e ocasionalmente havia enormes carvalhos antigos. Em alguns vales, os carvalhos eram mais próximos uns dos outros, formando pequenos bosques. A paisagem era ao mesmo tempo bela e estranha. A primeira hora de caminhada foi relativamente tranquila. Como o caminho era cheio de subidas, fazíamos algumas pausas no topo das colinas para admirar a vista. Foi então que algo chamou nossa atenção. Ao descer a colina e seguir pela trilha, avistamos a carcaça de um animal. Não conseguimos identificar exatamente o que era. Então decidimos nos aproximar para investigar. E era a carcaça de um coiote. Encontrar uma carcaça não é tão incomum, mas o que nos perturbou foram as profundas marcas de garras e perfurações em todo o corpo do animal. O que quer que o tivesse matado não fez para se alimentar. Meu irmão e eu presumimos que aquele coiote havia sido morto em uma briga violenta com outro coiote, ou talvez fosse um leão da montanha que tivesse o atacado. Isso nos deixou um pouco inquietos, mas decidimos continuar com a caminhada. Mais tarde, nos deparamos com um leito seco e profundo e decidimos explorar. O local tinha uma sensação estranha e inquietante. Antes de entrarmos no leito, caminhamos pelas bordas íngremes das falésias ao redor. Tinha chovido alguns dias antes, e podíamos ver os vestígios da água que tinha passado por ali. As falésias tinham pelo menos 7 a 9 metros de profundidade em alguns pontos. O leito estava pontilhado por pequenos arbustos, e ocasionalmente havia um carvalho ou uma betula. Foi quando encontramos um carvalho no leito, com uma corda pendurada. Achamos aquilo muito estranho. Então decidimos descer para dar uma olhada mais de perto. Foi quando chegamos ao fundo. Notamos pegadas estranhas, muito bem marcadas, já que o solo arenoso ainda estava úmido. Eram pegadas gigantes, como cascos de cavalo, seguidas por o que pareciam marcas de mãos humanas, mas com garras enormes. Parecia que os cascos estavam na parte de trás e as mãos na frente. Aquilo era incrivelmente estranho. Pensamos que só poderia ser um tipo de brincadeira de mau gosto, já que não existe nenhuma criatura que deixaria rastros como aqueles. Continuamos andando em direção à árvore com a corda. Algo naquela área era extremamente perturbador. Ao lado da árvore, havia um pneu quase completamente enterrado, sugerindo que poderia ter sido um balanço de pneu em algum momento. Nossa curiosidade estava satisfeita e estávamos prestes a sair dali. Foi quando ouvimos um grito de partir o coração. Parecia vir de mais adiante do leito. Apesar de assustados e confusos, decidimos caminhar na direção daquele som para verificar se alguém precisava de ajuda. Andamos cerca de 300 metros, mas não encontramos ninguém. Não havia nenhum rastro além daqueles que já tínhamos visto antes. Nesse ponto,
Meu irmão e eu nos sentíamos extremamente desconfortáveis e queríamos sair dali o mais rápido possível. Também estava começando a escurecer, com o crepúsculo já se aproximando. Ao começarmos a voltar para o ponto onde entramos no leito, senti como se algo estivesse ali conosco. Perguntei ao meu irmão se ele sentiu o mesmo, e ele concordou. A nossa mente estava em desordem, como se uma sensação de peso nos oprimisse. Enquanto isso, continuávamos ouvindo ruídos atrás de nós, e os arbustos pareciam se mover. Olhávamos para trás repetidamente, esperando ver alguma coisa, mas nunca havia nada por lá. Sentindo-nos cada vez mais aflitos, decidimos começar a correr. Foi quando ouvimos o que parecia ser alguém falando, mas de uma forma estranha e distorcida. E isso nos fez correr ainda mais rápido. Eventualmente, conseguimos sair do leito e subir a encosta. Sentimos alívio por estarmos fora dali, mas ainda queríamos chegar no carro. No entanto, o pior ainda estava por vir. Assim que subimos a encosta, vimos algo que fez cada cabelo da nuca se arrepiar. À primeira vista, parecia muito com uma pessoa, até que notamos sua cabeça e a pele. E juro por Deus, a criatura estava de pé, em duas pernas. Não conseguimos acreditar no que estávamos vendo. Parecia surreal demais, como um pesadelo. Os pés daquela criatura eram uma mistura retorcida de pés humanos com cascos de bode. Sua cabeça tinha chifres contorcidos saindo de cada lado, e seus olhos, perturbadoramente humanos, pareciam olhar direto para nossa alma. A boca daquela criatura, com dentes pequenos e pontudos, abriu-se para soltar um grito agudo e assustador. Nessa hora, meu irmão e eu começamos a correr desesperadamente, sem querer olhar para trás. Não queríamos ver aquela coisa novamente. Depois de correr cerca de 10 minutos sem parar, chegamos perto do início da trilha. Estávamos ofegantes e em pânico. Já estava muito escuro, mas o carro estava a apenas uns 90 metros de distância. Ainda sentíamos a presença daquela criatura. Pulamos para dentro do carro o mais rápido possível. Liguei o motor, acendi os faróis e então dei ré. Foi quando, refletido pelos faróis do carro, vi o reflexo dos olhos daquela criatura, a cerca de 90 metros de distância, no meio dos arbustos. Aquela coisa tinha nos seguido o tempo todo. Pisei no acelerador e saímos de lá o mais rápido que podíamos. Até hoje, não faço ideia do que era aquela criatura. Meu irmão e eu o vimos. Não contamos para muitas pessoas, porque ninguém acreditaria em nós. Apenas tentar lembrar disso já traz de volta todos os pesadelos. Mas tento não pensar muito. Decidi compartilhar essa história aqui, pois precisava desabafar com alguém. Espero que nenhum de vocês tenha passado por algo parecido. Olá, Sam. Eu me chamo Bruno. Tenho 36 anos e moro em Santa Inês, que fica no estado do Maranhão. Apesar de morar em Santa Inês, sou natural de Fortaleza, que fica lá no Ceará. Sempre fui visitar minha família na minha terra natal, e como tenho carro próprio, era comum a cada 3 meses ir visitá-los.
E foi em uma dessas idas que acabei me encontrando com um lobisomem. Eu sempre acreditei em histórias de lobisomens Sam, mas nunca achei que fosse acontecer comigo. Mas isso estava perto de mudar. Era agosto de 2008. Já estava quase chegando em Fortaleza. Foi quando eu fiz uma parada em um posto de piripiri para tomar um café para despertar. Era lá pelas 2:30 da madrugada quando cheguei no posto. Desses que ficam na beira de estrada e bem no meio do nada. Mas aquele em que parei ficava próximo da cidade de Piripiri. Parei meu carro no estacionamento e fui ver se a lanchonete estava aberta. Só que estava todo fechado. Todas as luzes do posto estavam ligadas, mas aparentemente não tinha ninguém ali. Até que vi uma pequena janela de vidro e então chamei. Tem alguém aí? E nada de alguém me atender. Aquilo estava muito estranho, tanto que eu já estava indo embora. Foi então que ouvi uma voz meio que sussurrada e que vinha da janela de vidro. Entra aqui dentro. Tomei um susto quando ouvi aquilo. Me virei e era um frentista. Ele abriu a porta que tinha do lado e entrei. E mesmo depois que tinha entrado, ele continuava olhando como se estivesse vendo se vinha alguém. Eu fiz um monte de perguntas. Que diacho é isso, macho? O posto tá aberto ou não? Ali tem dizendo que é 24 horas, viu? Ele, que ainda olhava pela janela, me pediu para fazer silêncio e ficou olhando de um lado ao outro do posto, como se procurasse por algo ou alguém. Mas depois de um tempo ele fechou a janela e me falou assim: o posto tá aberto, sim senhor, mas tá com as 3 noites que vê um lobisomem atacar quem chega por aqui. Eu não sei como o bicho não pulou para te atacar, pois toda noite ele aparece. Eu achei que aquilo fosse brincadeira e comecei a rir. Então falei assim: deixa de conversa, homem. Não tinha ninguém lá fora, não. Tu tá com medo de trabalhar sozinho a essas horas. Quando eu fechei minha boca, eu escutei um grito muito alto e grosso. Parecia com um porco grunhindo, mas era misturado com uivo. Aquilo gelou minha espinha. Então perguntei ao frentista: o que foi isso, meu amigo? Ele foi e me respondeu: tô te dizendo, meu amigo, tem um lobisomem que vem aqui toda noite atormentar a gente. O outro frentista até deixou de trabalhar aqui, porque o bicho seguiu ele até em casa. Depois que me falou aquilo, ele desligou a luz e abriu a pequena janela e me chamou. Então disse assim: olha ali bem perto da cerca, logo de trás do teu carro, tu tá vendo? Então fui e olhei, e lá tinha um bicho preto, que parecia com um urso, mas que era muito magro. Os olhos eram bem amarelados, e as pernas dele parecia que estavam quebradas. Sem contar que as orelhas daquilo eram grandes demais, e tinha um focinho parecido com de porco, mas misturado com de cachorro. Era uma coisa horrível. Ele aparentava estar cansado por causa da respiração ofegante, e ficava andando de um lado para o outro, como se estivesse esperando para atacar quem chegasse ali perto. Depois que vi aquilo, travei. Não podia acreditar no que estava vendo. O frentista fechou a janela e então falou assim: é bom tu passar a noite por aqui, amigo, porque aquele bicho pode te atacar. Eu apenas concordei e fiquei lá preso com o frentista a noite inteira. Enquanto isso, aquilo lá fora ficava gritando muito alto. Quando já eram as 10 para as 5 da manhã, já estava amanhecendo. Eu saí da cabine do frentista e segui meu caminho para a Fortaleza. Na estrada fui pensando: e se aquele bicho tivesse me atacado, eu não estaria mais por aqui. Por pouco, eu sobrevivi. Até hoje nunca entendi o porquê daquele bicho estar atacando aquele posto.
Nunca mais parei naquela região. E hoje, quando passo por perto, eu vou o mais rápido possível, pois vai que o lobisomem tenta me atacar. Boa noite.